Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por você estar aqui nesse momento vendo esse vídeo, né? Estou aqui na minha casa, na horta, onde eu soltei uns franguinhos aqui para eles passearem um pouco, né? Eu estou limpando a horta, estão me ajudando a limpar a horta aqui, tá bom? Eu agradeço a Deus por você estar vendo esse vídeo. Peço que você comente os vídeos. As pessoas no YouTube geralmente pedem para as pessoas se inscreverem e dar like. Eu não peço para a pessoa dar like. Eu peço para a pessoa se inscrever, se possível, se tiver interesse. E se sinalizar que gosta ou não gosta, vai ficar ao critério da pessoa. E assim, eu espero que a gente tenha que ser democrático em certas partes, né? Não sendo ofensivo, não usando palavrão, nem palavras torpes, né? Então, quero agradecer vocês por estarem ouvindo este vídeo aqui, desse caboclo aqui de Curitiba. Muito bem. Qual que é o tema de hoje desse vídeo? O tema é reza. Repetições, vãs repetições, rezas na Congregação Cristã no Brasil, na CCB, assim como é na Católica. Aí o irmão diz assim, mas você está falando uma mentira, isso não existe. Existe sim. Tá. O que a Bíblia fala sobre as rezas? A gente vai achar na Bíblia várias passagens em que o Senhor Jesus Cristo, ele deixava claro qual que era o desejo dele para com o ser humano. Mas nós temos em nós o nosso desejo para com Deus. E nós tentamos nos aproximar de Deus com orações, com súplicas, com jejuns e propósitos. Mas o importante é o nosso coração sincero. Ele falou muitas vezes, né? O Senhor Jesus Cristo, eu acredito que ele falou muitas vezes, para as pessoas se juntarem e se ajuntarem em comunhão com Ele, com pensamento nas coisas do céu e deixarem as coisas da terra de lado. Até tem uma passagem que ele fala para se trancar no quarto lá e dobrar o teu joelho e o Pai celestial em oculto verá. Não para ficar na rua gritando e se lamentando, né? Isso é um particular da pessoa. Mas e quantas rezas, né? Se a gente for usar aqui a João Ferreira de Almeida, a tradução João Ferreira de Almeida, né? Que a CCB utiliza, a gente vai achar em 6 de Mateus uma passagem que fala da oração do Pai Nosso. Só que a oração do Pai Nosso, ela não é para ser feita daquele jeito que está escrito ali. Ela é simplesmente, a oração do Pai Nosso é simplesmente um modelo. Ela é um modelo. É um modelo de como se deve abordar o tema junto a Deus. E o que acontece? As pessoas estão pegando a oração do Pai Nosso e estão levando literalmente ao pé da letra, rezam na Igreja Católica, nos terços, nas rezas e na CCB também, como é o caso das reuniões para jovens e menores, né? Ah, filho, deixa eu tirar o filho para lá que aqui abraço. Ah, pronto, pai deu um abraço. Ponto. Tá, vai para lá. Dá tchau, tá? Dá tchau para a turma. Tchau, ponto, agora vai para lá. Então, a Igreja Católica utiliza das orações do Pai Nosso repetitivamente, como se ela fosse uma forma de se aproximar a Deus. E a congregação copiou. No caso das reuniões de jovens e menores, né, tem a oração do Pai Nosso, né, e o recitativo de salmo. Recitar é rezar, ou seja, repetir. Então, quando eu me evangelizei, fui evangelizado, né, fui evangelizado pela CCB, né, na verdade eu vim a conhecer a CCB, e eu frequentei muitos anos, né, até me batizar. O que eu escutava muito por aí é que os católicos não oravam a Deus, recitavam, rezavam, e que Deus não se agradava das rezas. Mas a igreja faz a mesma coisa, quando pega umas crianças e leva na frente para fazer recitativo de salmo, que diz eles ter a função de fazer a criança aprender a Bíblia. Não, não tem. Olha, com todo respeito, o caso das crianças chegarem na frente, num púlpito, ali, entre o púlpito, ali perto do microfone, ou até embaixo da tribuna do púlpito, e recitar um salmo, não tem função de ensinar a Bíblia para a criança. A criança sai de lá, ela não lembra nem o que ela recitou, o que ela rezou, o que ela repetiu. Algumas crianças leem, que já sabem ler, leem, papelzinho, e algumas que não sabem de cabeça, elas são sopradas no ouvido por auxiliar de salmo. Assim como é a oração do Pai Nosso na igreja, no culto das crianças, em que o auxiliar de salmo fala um trecho do Pai Nosso e a criança repete. Ele fala, Pai Nosso, as crianças, Pai Nosso, está no céu, as crianças, estáis no céu. Então é uma reza, uma repetição, uma vã repetição.
A função de levar as crianças à frente da igreja é simplesmente uma. A função que a CCB faz é tirar gradativamente da criança, do jovem que está ali, a vergonha de se expor em frente à igreja. Essa é a função de levar a criança ali na frente e fazer ela falar alguma coisa e ler alguma coisa, mesmo que seja forçado a isso, mesmo que seja imposto a ela, né? Uma pressãozinha psicológica, para que ela vá se acostumando que para frente ela possa ter coragem de testemunhar e para frente, se ela fizer parte da panela, que é o grupo da igreja, ela possa ter desenvoltura, poder falar em frente à igreja. Essa é a única função de levar a criança à frente lá para recitar o salmo. Então essas orações repetitivas, a Deus não se agrada, né? A católica usa isso já os seus 1.700 anos de fundação. E a CCB há 94 anos usa, 84 usa o mesmo tipo de comportamento, né? Lá nos Estados Unidos, a congregação de Chicago, eles utilizam também o recitativo de salmo, em menor escala, em menor quantidade, né? Algumas igrejas lá, as congregacionais verdadeiras, elas utilizam ainda esse método, né? Que tem a função simplesmente de tirar da criança aquela timidez para que ela possa se desenvolver junto aos jovens, ter mais coragem de chegar e falar certo tipo de texto e futuramente poder dar um testemunho ou pregar. Bem, agora deixamos os cultos de jovens, em que há o recitativo de salmo e a reza do Pai Nosso, e pulemos para o culto oficial, que é o culto que geralmente tem no sábado e domingo na igreja. Ali também tem um sistema de reza, de repetição, de vã repetição. Por quê? Porque você tem, por exemplo, uma oração inicial. Essa oração inicial tem um modelo, em que primeiro se cumprimenta a igreja, pede-se a Deus, se coloca um sentimento de humildade no coração. A pessoa que está orando, que vai levantar a voz, ela vai pedir que Deus abençoe o culto, abençoe o testemunho, abençoe os visitantes, abençoe e revele a sua santa palavra. É sempre a mesma coisa, é uma vã repetição. Como é que esse culto racional a Deus, ele não é repetitivo? Quando termina o culto é a mesma forma também de oração. E caso alguém no meio dos irmãos, das irmãs ali, do povo, que for orar, ele modificar alguma coisa na oração, espontaneamente, ele modificar alguma coisa na oração, ele não é repreendido na hora ali, mas alguém levanta uma segunda oração. Já aconteceu comigo. Uma vez eu estava na oração espontânea na igreja, na CCB, e eu estava passando uma provinha espiritual, eu estava meio triste, mas eu senti de orar. E eu levantei a oração final, terminando o culto, mas embora a oração final. E do meu lado, um auxiliar de salmos, ele levantou uma segunda oração. Disse, não, a tua oração foi da carne. Porque eu modifiquei alguma coisa na oração. Então veja, há um sistema na igreja indutivo de vã repetição. Não se pode fugir um versículo, uma linha ou uma estrofe daquilo que já é planejado, daquilo que já é aplicado na igreja. Então é uma vã repetição, torna-se uma reza. Será que as pessoas não compreenderam ainda que torna-se uma reza? Torna-se como se fosse um terço, uma Ave Maria, um Pai Nosso, alguma coisa que tem uma fórmula pré-definida e tem que ser daquela forma. O Senhor Deus se agrada das coisas que elas são espontâneas. Dizer que o simples fato de alguém do povo poder orar, levantar a voz, é espontâneo? Não é. A pessoa sentiu no coração, aquilo foi espontâneo, mas a forma como ela se expressa e as palavras que ela usa já não são mais espontâneas, elas vão seguir o mesmo formato. Tanto que se não seguir o formato, alguém vai levantar uma segunda oração em cima, ou até duas ou três, como eu vi aqui no caso, no bairro da Vila Americana, nesse bairro ser cercado em Vila Americana, uma pessoa levantar duas vezes uma oração, porque uma irmãzinha já, uma certa idade, ela falou Deus, não falou Senhor nosso Deus, ela falou Deus, eu te agradeço. Ela estava orando, de repente, uma segunda oração, um outro irmãozinho começou, né, e alterou a voz, né, e começou, nosso Deus, nesse momento, agradecemos, né? Sabe? Começou a alterar a voz, modificar aquilo. E aquela oração da irmãzinha foi classificada como a oração da carne, para se mostrar. E desse rapaz que alterou a voz e fez um outro estilo de voz, aquilo foi considerado espiritual. Então não dá para entender, o povo ainda está alienado, preso a uma concepção. Deus, nosso Pai Criador, Ele quer que a gente seja espontâneo.
Ele quer que tenha um culto racional. Mas tudo tem que vir do coração. Não pode vir um sentimento de avareza, ou esse sentimento de egoísmo, ou um sentimento de ganância espiritual, onde a fama e o bem-quisto, o bem-ver na igreja torna-se algo maior, excelente do que a prestação do culto. O Senhor não olha pelo corpo, Ele olha pelo interior. Né? Tem gente que não é igreja, realmente faz aquele sistema de oração repetitiva, mas Deus sabe o coração daquela irmã, daquele irmão. Né? Mas nós temos que se atentar, e quando for falar do evangelho para alguém, não mentir. Por exemplo, quando eu escutava isso das pessoas que me evangelizavam para a congregação, eu já estava frequentando outra igreja evangélica. Antes de eu frequentar outra igreja evangélica, ninguém falava comigo, porque já é uma tática da evangelização na congregação cristã no Brasil, que eles não têm evangelistas oficiais, simplesmente evangelizar e falar da igreja para aqueles que já conhecem outra igreja evangélica. Porque eles pensam assim, aquele irmão, aquela irmã, ele era católico. Ele é católico, mas ele está frequentando outra igreja evangélica, então quer dizer que já abriu a mente dele um pouco, ele já não vai brigar comigo, ele não vai ter como, ele já não tem conhecimento, ou ele não está concordando com aquilo que está no catolicismo, então ele está vindo para o nosso lado. Então ele aproveita para evangelizar e pescar esses peixes de aquário. Bem, quanto a essas orações repetitivas, nós vamos achar aqui, nessa tradução aqui, João Ferreira de Almeida, que a CCB usa, no capítulo 6 de São Mateus. Né? Aqui tem a oração do Pai Nosso. Aqui diz assim, no capítulo 6 de Mateus, no versículo 7, diz assim, vamos ler rapidinho um versículo aqui. 7, Mateus 6, versículo 7, diz assim, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos, né? Então essas vãs repetições que o Senhor Jesus falou aqui, são aquelas rezas, aqueles terços, né? Que aos moldes do paganismo e ao judaísmo, e que depois o catolicismo adotou. Mas se a gente for numa igreja evangélica, num culto das crianças, que é a reunião das crianças, e as crianças repetirem a mesma coisa, aquilo também se torna maçante, aquilo também se torna monótono. Eu vou dar um exemplo para os irmãos, que lá no mundo, lá no povo do mundo, né, no mundão afora, existe um ditado popular que diz assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Alguns dizem faça o que eu digo ou não faça o que eu faço, né? E esse, para nós cristãos, esse ditado não é válido, gente. Não é válido, irmãos. Não é válido. Para nós cristãos, o que importa é façamos aquilo que falamos e falamos daquilo que façamos, né? Sim, sim, não, não. O que fugir disso, a procedência é maligna. Agora, chegar numa igreja, dizer contra a doutrina católica ou pagã, sobre recitativo, rezas e orações contínuas, continuar fazendo a mesma coisa, só que de forma de um pouco diferente, aí é um certo tipo de hipocrisia até da nossa parte. Um pequeno exemplo disso aí, que os irmãos têm que, espero que compreendam, se nós pegarmos um pai, um mano, um homem, um pai e uma mãe, e o filho chega e fala, papai, eu amo o senhor. Papai, eu amo o senhor é muito bonito, eu gosto muito do senhor. Papai, eu amo o senhor. E fica ali a criança o dia inteiro, papai, eu amo o senhor. Papai, eu gosto muito do senhor. Papai, papai, papai. Uma hora o pai vai se chatear, pode até se irritar, porque aquilo já não, na primeira vez ela soa tão bonito, ela soa tão assim espontâneo, tão gostoso, mas depois começa a se tornar maçante. Não que Deus tenha os mesmos sentimentos de nós humanos. É nós humanos que somos parecidos com o Senhor. Né? Não podemos moldar a Deus conforme o nosso coração, mas nós que temos que nos tornar mais parecidos com Deus. Só que ainda é a mesma fórmula. O Senhor Deus, você acha que Ele se agrada de uma pessoa católica? Primeiro ela vai tocar no nome de uma divindade que nem é Deus, né? Virgem Maria, Santo Inácio, Santa Maria da Rita, rogai por nós, Santa Antônia da Anunciação, rogai por nós. Isso aí já é abominável, olha do Senhor. Agora, quando você ora Pai Nosso, reza o Pai Nosso, direto, e repetindo 42 vezes, primeira estrofe, segunda estrofe, primeira estação, segunda estação, aquilo é maçante. A mesma coisa acontece. Quando a gente entra numa CCB, a gente vai numa igreja que tem 80 criancinhas, e essas 80 criancinhas leem o versículo da Bíblia, ou às vezes repetem o mesmo versículo.
Tem criança que lê, já sabe ler, tem criança que não sabe ler, tem criança que decora, tem criança que não tem dificuldade de ler e decorar, aí o auxiliar salmo chega e fala no ouvido, sai dali e não sabe nem o que leu, não sabe nem o versículo que é. Passa-se outro dia na segunda-feira, ou mesmo de tarde, domingo em casa, né, porque o culto jovem é de manhã cedo até às 11 horas, né, a reunião do jovem menor. Quando chega mais ou menos lá pelas 2 da tarde, depois do almoço, a criança não sabe foi que ela leu, o versículozinho que ela leu, mas a maioria não sabe. Então, hoje nós temos que ter o quê? O conhecimento, e não só o conhecimento, mas a prática dos bons costumes. Não são todos os costumes da CCB que são ruins, a maioria é bom, mas uma grande parte dos costumes que se mudaram na igreja se tornaram regras de fé, e essas regras de fé não são reais, são simplesmente convicções momentâneas para as pessoas, né? A oração do Pai Nosso, ela é um modelo, ela não é para ser orada daquele jeito todo dia. O Senhor Jesus falou assim, olha, quando orares a teu Deus, diz assim, Pai Nosso, que está em nosso... Ele está dando um modelo, ele não falou para fazer só aquilo, para tomar literalmente aquilo. O resto das denominações já compreenderam isso, mas infelizmente a CCB no Brasil e a Igreja Católica, que é uma seita, são duas seitas, né? Uma pagã e uma neotestamentária. Essas duas seitas, elas ainda estão paradas no tempo, estão tomando literalmente essas orações como sendo espontâneas e não são, e se tornam vãs repetições. A gente vai num culto, de repente até a abertura do culto é a mesma, torna-se uma vã repetição, a gente vai no culto, Deus seja louvado, abrimos esse santo com o nome de Deus, tal. É a mesma repetição, é o mesmo ritual. Um culto racional tem que ser espontâneo. Eu não digo que a fórmula está errada, a fórmula não está errada, a fórmula está aí 90% certa, mas utilizar-se sempre dos mesmos recursos, dos mesmos formatos, aonde você for no Brasil, ou você for no exterior, vai ser o mesmo formato, o mesmo forma, as mesmas palavras empregadas, a mesma tonalidade, a mesma intensidade de palavra, é sempre as mesmas coisas. Né? Até o sotaque às vezes pode mudar de um estado para outro, mas o formato é o mesmo. E se o formato é o mesmo, ele entra em vã repetição. Né? A Bíblia, no Velho Testamento, diz assim, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Nós temos uma passagem na Apocalipse, diz assim, Apocalipse, né? Ela diz assim, eis que eu faço novas todas as coisas. Né? O Senhor falou que Ele faz novas todas as coisas, que Ele destruiria talvez essa nossa consciência, né, desse mundo, né, essa expressão desse mundo, e faria um novo mundo, um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém. O Senhor Jesus Cristo, Ele é vida e Ele é renovo. Ele é vida eterna e abundante, mas com renovo. Né? Então, qual que foi a função desse vídeo hoje? Foi difamar uma igreja? Não. Foi simplesmente conscientizar os irmãos e as irmãs que estão vendo esse vídeo de que não adianta o sujo falar mal do mal lavado, né? O mendigo falar mal do pedinte, né? Então a gente tem que, para poder falar alguma coisa, expressar uma ideia, um ponto de vista, a gente tem que estar enquadrado para que a gente não caia no mesmo erro e nas mesmas concepções que os outros fazem. E assim a nossa conduta, ela vai ajudar muito no proceder de a gente poder instruir. Né? Não adianta uma igreja falar mal da reza, mas ela também reza. Tem gente que reza de forma velada e tem gente que reza espontaneamente e tem gente que reza escancaradamente. Espero que você tenha entendido o propósito desse vídeo, que é mostrar para você, irmão ou irmã que está vendo esse vídeo, que existem pontos de doutrina e existem tópicos de ensinamento que são simplesmente questões humanas, questões que os homens fizeram para manipular um povo. Né? Mas a palavra de Deus, ela é a verdadeira. Então aqui está em Mateus 6, no capítulo 6, do versículo 6 e o 7, principalmente o 7, onde o Senhor expressa seu desejo, a sua vontade de adoração para com o povo. Não podemos fugir disso. Espero que Deus abençoe você, a tua família. Me desculpe pela tonalidade, minha garganta não está muito boa ultimamente. E pelos barulhos que acontecem aqui, estou gravando externamente aqui atrás de casa, tá bom? Espero que Deus abençoe você, a tua família.
que você entenda o propósito desses vídeos, desse Ministério de Reforma, tá bom? É um ministério de apologética cristã. Espero que você goste. Se você não gostar, pode sinalizar que não gostou. Se você gostou, sinaliza. Se você já viu algum caso parecido com esse, de pessoas levantando orações duplas nas igrejas, também pode comentar aqui nos comentários, né? Pode citar, né? A gente não vai dizer de que lugar que é tudo, a gente vai ter um respeito, né? Mas é assim, a gente vai contribuindo para o crescimento espiritual desse Ministério de Reforma, que é nós conscientizarmos as pessoas de que Jesus Cristo é a verdade, é o caminho, é a vida, tá bom? Espero que você seja feliz, esteja bem espiritualmente, seja abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo, você e toda a tua família, e se vemos no próximo vídeo, se Deus assim quiser. Que Deus abençoe a todos.